De Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o irmão Carlos Filho e hoje nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estaremos dando prosseguimento aos estudos do trimestre. Hoje estudaremos a lição de número 6, que traz um tema: a desconstrução da masculinidade bíblica. Nós estaremos estudando a respeito das filosofias e das ideologias progressistas que têm culminado aí na degradação da masculinidade bíblica do homem e o seu papel perante Deus e a sociedade. Como essas ideologias e como ela pode ser um problema para a atual e para próximas gerações. Nós veremos, através da lição, que Deus nos chamou, principalmente nós homens, para sermos homens de verdade e não seguir a ideia que o mundo tem de uma masculinidade desconstruída que vai totalmente contra os princípios bíblicos. Para a nossa meditação textual da lição está em Gênesis, capítulo de número 2 e o verso de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade prática da lição nos diz: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Então, essas são as características das qualidades que Deus colocou no homem quando o criou lá no Jardim do Éden. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 4, versículos de 7 a 12. Acompanhe a leitura. Ruth capítulo 4. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti. E descalçou o sapato. Então, Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois, hoje, testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti já valorosamente em Efrata e fez-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Nós bem sabemos que os conceitos e as filosofias progressistas, elas têm se despertado neste atual tempo que nós estamos vivendo, e esses conceitos progressistas, eles têm sido maléficos e têm criado muitos problemas em diversas áreas da sociedade, principalmente naquilo que é absoluto, naquilo que é moral, naquilo que é benéfico para a sociedade. À medida que os conceitos progressistas eles vão desenvolvendo e vão crescendo, isso vai afetando diretamente naquilo que é tradicional. E hoje nós falaremos sobre a questão da desconstrução da imagem do homem referente a esses conceitos progressistas. A masculinidade hoje está em debate. A masculinidade hoje está vivendo uma desconstrução por parte das ideologias modernas progressistas que fazem o homem entender e tentar colocar na cabeça desta geração, e Deus nos guarde da próxima geração, que os homens precisam desconstruir-se, precisam desconstruir essa masculinidade que foram criadas por outros homens, entre aspas, nas suas ideias machistas, e que precisam haver essa desconstrução para que o homem em si possa exercer de fato o seu papel sem ter essa virilidade que ele tem. E nós sabemos que essa virilidade foi dada pelo Senhor e a característica da masculinidade foi dada também pelo Senhor. Então, nesse caso, a masculinidade ela passa a ser relativizada, ou seja, não é absoluto, e o modelo bíblico
do homem é banalizado, ou seja, a sociedade nesse tempo ela tem buscado desconstruir a imagem do homem segundo a Bíblia. E nós, nessa lição, nós vamos apresentar aqui alguns termos, alguns pontos que vão ser necessários para a nossa concepção a respeito deste assunto. O primeiro ponto da lição vai abordar sobre a masculinidade bíblica. E a palavra-chave desta lição é masculinidade. É sobre isso que nós estamos tratando. Então, em primeiro ponto, a masculinidade bíblica. Em primeiro subponto está a criação divina do ser humano. Nós cremos que Deus é o Criador dos céus e da terra. Porque no princípio, a Bíblia diz que criou Deus céus e terra. E avança falando sobre a criação, ainda que a sociedade tente invalidar o Deus Criador e seja adepto de uma teoria evolucionista, nós cremos que Deus é o Criador do universo e de todas as coisas que nele há. O escritor evangelista João diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Deus é o Criador da terra, do céu, do mar e tudo que nele há, tudo que existe na terra foi Deus que criou. E quando Deus criou o homem e Deus criou todos os seres que compõem a terra, e quando ele criou o ser humano, Deus definiu dois sexos, que são o masculino e o feminino, o macho e fêmea, homem e mulher. Ele criou os dois sexos e definiu como sendo essa uma diferenciação que visa ali, um complemento mútuo da união conjugal e o desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. O homem tem o seu papel diante de Deus, porque Deus criou e designou seu papel, assim como a mulher também foi criada por Deus e Deus designou ela com o seu papel, e juntos eles vão complementar-se o outro em uma união conjugal. Desse modo, nós vamos entender que nenhuma outra criatura que existe ou que foi criada foi feita como ser humano. Por exemplo, se nós pegarmos os peixes, as aves, eles foram criados e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Mas quando Deus ele vai criar o homem, Deus cria-o olhando para si mesmo. A Bíblia nos diz, quando Deus foi criar o homem, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus, quando cria o homem, ele projeta, ele arquiteta a projeção do homem, ele cria olhando para si, imagem e semelhança. Semelhança está ligada à sua pureza, à sua inocência. E imagem é a reprodução daquilo que Deus vê nele e ele põe no homem. Então, Deus cria o homem segundo a sua própria imagem e semelhança. E por isso que o ser humano ele é considerado como a coroa da criação, até porque o homem seria o cabeça, ele ia designar e ele iria comandar tudo aquilo que Deus fez. É como se Deus fizesse e desse ao homem uma cessão de posse, e essa cessão de posse é a terra. O próprio Davi o próprio salmista escreve dizendo que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então os homens são a coroa da criação. O segundo subponto da lição nos diz as características da masculinidade. As escrituras elas nos revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Não obstante a isso, somente ao cultivo e a ser um guardião, Deus deu comandos ao homem quando criou Adão. Quando Deus cria Adão, Deus dá comando, Deus dá desígnios, Deus estabelece ordem, dizendo: cresça, domine, multiplique-se, enche a terra. Então, isso são comandos, são desígnios que Deus dá
ao homem, a figura do homem. Ele designa, ele ordena, ele dá comandos. E esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento divino. Cultivar, que é produzir, e guardar, proteger, proteção. Então, nós vamos ver que, nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e família, bem como lhe prover vida digna. Ressalta-se ainda que a masculinidade bíblica enaltece o amor e cuidado em relação à mulher, e que o machismo inferioriza e a desonra. Então, quando a Bíblia está dizendo, aquele texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 28 a 30, que Paulo ele orienta, e até outros textos, que a mulher ela deve ser submissa ao homem, Paulo não está ali fomentando o machismo. Não, Paulo não está dizendo isso, até porque Paulo diz que a mulher deve ser sujeita ao seu marido, mas ele contrapõe dizendo que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então, quando Paulo está falando do papel masculino ali em Efésios 5, ele está ressaltando que o amor e que a função do homem é o zelo e o cuidado. E ele traz o exemplo de Cristo, que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, trazendo a ideia de que o papel do homem é amar e cuidar. Esse proteger está no fato de entregar a sua vida em benefício da dela. Então, isso não traz uma ideia de machismo. Isso é um conceito ideológico progressista atual que tenta colocar esses textos bíblicos como se fosse uma carga pesada. Não é. Não é uma carga pesada quando nós temos a interpretação correta do texto. Ali, Paulo está ratificando a responsabilidade do homem com um ser superior à sua esposa no quesito de protegê-la, de amá-la, de cuidá-la, trazendo o papel de Cristo, que cuidou, cuida e ainda assim entregou a sua vida por ela. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar sua mulher com toda dignidade. Então, qual é o papel do homem na Bíblia? Amar e proteger, cultivar e guardar. Essas são as características da masculinidade. Terceiro, a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. A Bíblia diz que Deus deu comandos ao homem. E quando nós falamos sobre a liderança, nós precisamos olhar para Adão, porque o primeiro tuio foi Adão. Depois que as ordens foram passadas a Adão, Adão cai num sono que o Senhor faz ele cair, e da sua costela ele tira a mulher. Isso não está falando sobre superioridade, mas está falando sobre a primeira imposição de liderança. E isso é muito intrínseco na vida de Adão, que a liderança, quando Deus passou as informações sobre que ele poderia experimentar de todas as árvores do jardim, menos a árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore da ciência, do conhecimento de bem e mal, Deus passou para Adão e esse replicou para Eva. É tanto que você pode perceber que quando Eva come o fruto, os seus olhos não são abertos. Então ela acaba acreditando que aquilo que Deus falou, que eles de fato morreriam, não se concretizaria, até porque ela não viu nenhuma transformação. Quando ela entrega o fruto para Adão, e Adão come, a Bíblia diz, e naquele momento os seus olhos foram abertos, porque Deus passou a liderança para Adão, deu a ele ordem, deu a ele comandos, e como ele foi desobediente, através dele, o pecado entra no mundo, contaminando toda a raça humana. Então, esse é o primeiro papel de liderança e responsabilidade ministrada sobre a vida de Adão. Bíblia, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja.
Então, nós conseguimos entender com a interpretação correta, e isso é muito interessante porque nós não devemos seguir o modo progressista, nós temos que ficar com a Bíblia e com a interpretação da Bíblia. Paulo está colocando nas costas do homem o seu papel e reenfatizando que o homem precisa ser semelhante a Cristo. É interessante que quando ele vai fazer a seleção dos textos para o obreiro Timóteo, ele disse a Timóteo que Timóteo observasse se ele gerencia bem a sua casa, porque se ele não conseguir gerenciar bem a sua casa, ele não tem capacidade de conseguir organizar e gerenciar a casa de Deus. Então, Paulo está tendo essa característica de trazer esse papel de liderança. E o papel de liderança não é, com o conceito feminista, oprimir, estar acima, superior, de a mulher ela vai ficar calada o tempo todo, ela não tem espaço de falar. Não, não é isso. Isso é uma teoria, isso é uma filosofia que vem para degradar a família, para inimizade entre os lares, entre os casamentos. Porém, o que a Bíblia está dizendo é que o homem, por ser líder, ele exerce o seu papel como Cristo exerceu. Ele tem que ser o porto seguro, o abrigo, o provedor. Ele tem que desenvolver o papel do homem, até porque hoje não está existindo. Os homens estão raros. Hoje nós temos homens meninos, mas o homem está raro. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o homem, se ele não está a ponto de sacrificar-se pela sua mulher, ele não se tornou um homem de verdade, ele é um frouxo. Ele é um garoto, ele é um menino, porque o nosso papel de liderança como chefe de casa, de família, como homem da família, é olhar para o papel de Cristo, porque ele se entregou, ele deu a vida para que a igreja pudesse ter um bem-estar espiritual. O homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Essas são as qualidades da masculinidade bíblica. Segundo ponto, erosão da masculinidade. A apologia à homossexualidade, primeiro subponto. Em tempos modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça como ser binário, masculino e feminino. Ou seja, essa ideia, essa filosofia, né, de apologia a pessoas não binárias, isso está extremamente ligado ao fato de que a pessoa nasce, ela não tem um sexo definido, porque ela não pode se definir que é homem ou mulher, porque ela ainda não sabe qual é a sua identificação sexual, ela não sabe com que ela se identifica. Então, a pessoa nasce e ela nasce neutra, até que ela escolhe ser quem ela quer ser. Se ele nasce homem e ele quer ser mulher, então ele vai ser mulher e vai se transformar uma mulher, e tudo aquilo que é característico nele, ó, característica de homem, por exemplo, a virilidade de um homem, a barba do homem, bigode do homem, né, a força, a musculatura, ou até mesmo os seus órgãos genitais, o seu sistema reprodutor, e isso não é levado em consideração, porque ele é uma pessoa não binária, é a típica ideia de que nasceu num corpo errado. Eu sou homem, mas eu sou homem no meu corpo, mas no meu interior eu sou uma mulher, né? Essa é a filosofia dessa apologia à homossexualidade, onde a pessoa nasce neutra e o sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino, não serve de parâmetro para rotularmos alguém se ele é homem ou mulher. Existem várias pessoas que corporalmente, fisicamente, é um corpo de um homem, mas ele se identifica como sendo uma mulher e vice-versa. Disso decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. Por exemplo,
nós temos a desconstrução da masculinidade, homens aí que se dizem homens, né? Que se vestem de roupa de mulher, estão participando de desfile. Eles dizem que é uma masculinidade desconstruída, né? Outros afirmam, eu estou desconstruindo a minha masculinidade. E, na verdade, tudo que é desconstrução não é bom. O bom é construir algo, mas desconstruir é terrível, né? E é interessante porque a Bíblia diz que nós não devemos remover os marcos dos nossos antepassados. Então, essa é uma marca que foi colocada por Deus no homem. E isso não pode entrar na cabeça nossa, principalmente nós nessa geração, que estamos aqui galgando, vivendo uma vida, para passar para a próxima geração que virá, para que elas cresçam debaixo desses princípios. Se nós fecharmos os olhos agora, a próxima geração estará muito pior do que esta geração atual. Então, esse comportamento masculino, né? E nós podemos ver que toda a sociedade está caminhando para isso. Não é coisa da cabeça, não é invencionice, a sociedade está caminhando para isso, né? Existem muitas coisas hoje que são feitas justamente com essa ideia de masculinidade desconstruída. Por exemplo, você vai numa loja comprar uma roupa, você precisa perguntar se tem uma calça que vende lá, que é uma calça de homem mesmo. Porque você vê umas calças, calça mais colada, parece que você está embalado a vácuo. Existem aí, lançou na internet até poucos tempos atrás, uma bermuda que era unissex, que tanto mulher podia usar quanto homem podia usar. E quando você via a bermuda, parece essas bermudas bermuda não, esses shorts que as mulheres usam, né? Que avantajam ali a sua bunda para mostrar o seu corpo, e homens usando, porque é unissex. Então você não tem uma definição daquilo que é realmente para homem e aquilo que é para mulher. Então é relativo. Tanto faz, se você se identifica, faz, porque é a desconstrução da masculinidade, falando você precisa abrir mão dessa masculinidade opressora. E, na verdade, isso não pode acontecer. Isso é contrário à palavra de Deus e precisamos falar isso, porque a igreja ela está no mundo, mas ela não pode abraçar a cultura moderna deste presente século. Segundo, a responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, a capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Uma parcela é incapaz de sustentar sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Então, aquela figura do provedor, aquela figura do protetor, hoje ela já está sendo desconstruída, né? Hoje já está sendo banalizada. Então, a figura do homem hoje não é a figura do homem há 20, 10 anos atrás. Então, a sociedade ela vai passando por essas evoluções e hoje tudo é relativo. Então, o homem em si, ele não precisa ser o protetor, ele não precisa ser o homem da casa, ele não precisa ser o homem que administra, que educa também os seus filhos, que zela pelo bem-estar, pelo conforto, que protege os seus filhos, a sua família, de quaisquer perigos, sejam eles físicos, espirituais, ideológicos. Não tem mais essa questão. Então, hoje estão criando, não homens, mas estão criando garotos. E hoje nós precisamos ressaltar isso, que é a ideia do homem, né? Porque o homem tem, mas o homem não tem. Então, hoje está se procurando, na verdade, o homem, que tenha virilidade, que tenha postura, aquela ideia do macho alfa, o homem mesmo de verdade, que a Bíblia nos ensina a ser, né? Então, nós temos aí a responsabilidade negligenciada, que não é a coragem de enfrentar algumas coisas, a coragem de enfrentar a vida, de gerenciar a família.
Muitos hoje também não têm coragem mais de ser pai, não ter filhos. Eles agora se titulam pai de pets, né? Que pegam um animal de estimação, adotam um animal de estimação e dali eles fazem o seu filho, porque não tem mais responsabilidade de colocar uma criança no mundo, gerenciar, cuidar, educar. Mesmo que o mundo esteja do jeito que está, nós não poderemos invalidar a ordem que foi dada a Deus. Multiplique-se, encha a terra, isso é comandos, ordenanças que foi dada a Deus. E precisamos pôr à frente a nossa geração, né? Então não podemos simplesmente, por medo dessa responsabilidade, falar, não, vou ter filho não, vou ser um pai de pet. Não, isso não é bíblico, tá? Isso é as ideologias progressistas desse tempo. Terceiro, crise de liderança. Crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentira, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter essa situação. Então, hoje, com essa questão da desconstrução, o homem ele perde, né? Se ele se adequar às teorias modernas, se ele se adequar às teorias modernas, ele perde as suas características de liderança. Ele passa a ser um líder frouxo, ele passa a ser um líder que não executa bem a sua ação, não tem caráter. Eu vi um pastor americano pregando, falando sobre esse assunto, e ele falando que os homens de Deus, principalmente, porque nós estamos falando para a igreja, os homens de Deus precisam usar a testosterona que Deus deu para guiar o povo, para ter autoridade, para ter respaldo, para ser um exímio, para ter atitude na hora de gerenciar, para ser um bom líder. Não podemos fraquejar. Deus fossem homens, machos, homens com H maiúsculo, e precisamos zelar por isso, precisamos viver através disso. Então, nesse caso, Deus procura ainda esse tipo de homem que não tenha duas palavras, que seja um homem de uma palavra só, que não tenha medo de situações, mas que encare, que vá avante e que olhe a liderança, principalmente da igreja, da casa de Deus, com responsabilidade e não tenha medo das consequências que pode ser gerada, porque às vezes uma atitude boa também traz consequências ruins, porque nem todo mundo vai se agradar com uma boa atitude, mas se essa atitude vai sarar, vai edificar, vai levantar, o homem de Deus precisa ser homem para tomar uma posição. Josias, ele era ainda muito jovem, mas ele precisou ser homem para gerar uma reforma em Israel. Ezequias, muito jovem, precisou ser homem para provocar uma reforma dentro de Israel. Então, precisamos de homens com essas características, com a característica de Josias, que vê todo Israel disperso, todo Israel em uma situação de pecado, e ele se decidir tomar a postura de homem e dizer, eu sou rei de Israel, eu sou líder aqui, a partir de hoje não vai ter idolatria, não vai ter culto a outros, e nós vamos adorar a Deus e vamos acabar com tudo. Esse é o papel de um líder. E quando há desconstrução dessa masculinidade, essa liderança entra em crise. Em terceiro lugar, nós temos o símbolo bíblico de masculinidade. Em primeiro, o modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo da masculinidade bíblica. Ele era parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Esta perderam o marido, os filhos e ficaram apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura e a protegeu para não ser molestada. Então, olha o papel da masculinidade de Boaz. Ele viu toda a situação, ele foi até ela com muita ternura, respeito e protegeu ela para que ela não fosse molestada. E aqui é em todos os termos que nós podemos dizer, né? A moléstia, ela não é somente feita, nós tratamos da moléstia sexualmente, mas tirar proveito de uma viúva, né? Ludibriar, enganar uma viúva, ele fez
toda essa proteção para que ela não fosse molestada. Ele alimentou, deu ordem para que ela fosse aos campos e fizesse a colheita. Porém, pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Então, este homem, Boaz, ele sabia que para que ele pudesse ter ali o resgate, para que Ruth pudesse receber esse resgate de um parente mais próximo, Boaz precisaria casar-se com ela. E aí que nós vamos entender que Boaz toma essa posição de assumi-la com sua cônjuge, com sua esposa. E isso é uma responsabilidade muito grande que muitos homens hoje não querem ter essa responsabilidade de casar. Eles preferem viver amaziados para não ter nenhuma responsabilidade. Muitos idealizando, né, as percas que vão ter por não terem segurança em seus relacionamentos, né? Mas um homem, ele não pode ser fraco e frouxo a esse ponto. Ele precisa encarar. Então, no segundo ponto, nós temos a continuação, que é um modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e que aquele que comprasse deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz se tornou-se provedor e protetor daquela família. E é claro, vale salientar, nós já falamos aqui no trimestre passado sobre esse exemplo de Boaz e Ruth, que Boaz ali tipifica Cristo, que paga o resgate pela igreja, e depois que ele paga esse resgate pela igreja, que está ligado ao seu sacrifício, ele se torna o provedor direto dessa igreja. É por isso que Jesus, quando ele vai ao céu, ele diz: eu vou, mas eu rogarei ao Pai que envie o Consolador. Esse Consolador estará convosco todos os dias de vossas vidas. É a provisão do alto de Jesus sobre a nossa vida. Então ele é o provedor da igreja. Essa é a imagem do Cristo. E quando Paulo fala sobre a imagem ou a característica da liderança masculina, Paulo está trazendo essa característica que nós vemos aqui em Boaz. E aí nós vemos que do casamento de Boaz e Ruth, o casal gera, é o símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Então, neste tempo, nós estamos diante de ideologias que tentam destruir aquilo que é benéfico, e eu sempre vou falar isso, que é benéfico para a sociedade, que é o padrão que Deus estabeleceu para que o homem vivesse. Então, nós temos, dentro dessa característica, a desconstrução de tudo aquilo que é benéfico, tudo aquilo que é padrão bíblico. No princípio, Deus cria homem e mulher, macho e fêmea. Já nas filosofias progressistas, os homens nascem como não binários, né? O ser humano nasce como não binário, ele não tem um sexo definido, mas a Bíblia já define o sexo dele. Então, a inversão de papéis, a relativização, são tudo um progresso terrível, que na minha opinião não é progresso, é regresso, tá? É um regresso, não é um progresso, onde os homens estão cada vez mais indo para um abismo, se desvinculando daquilo que é absoluto, do seu papel de liderança, de masculinidade. E é interessante que vários outros homens lutaram em guerras passadas para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Muito sangue de homens, de heróis, que morreram no campo de batalha, jovens, adultos, velhos, que morreram no campo de batalha para que hoje nós tivemos essa sociedade aqui, e nós às vezes não valorizamos o sangue desses heróis que morreram pela pátria, quando nós estamos desconstruindo tudo aquilo que eles foram construir. Os homens de verdade lutaram a guerra, morreram na guerra, derramaram sangue, e se eles estivessem hoje aqui, eles veriam que não valeria tanto a pena dar o sangue como eles deram, mas eles deram o sangue pela pátria, porque eles eram homens de verdade.
Os homens de hoje não querem morrer pela pátria, não querem morrer pelo seu país. Eles preferem ser taxado de não binário. Eu não me assusto se um dia tiver uma guerra próxima e o Brasil esteja envolvido, e quando o exército brasileiro for fazer o chamado aos homens para a guerra, muitos digam que são transexuais, que são homossexuais, ou alguns vão dizer que se identificam como mulheres, porque eles não são homens de verdade para morrer pelo país. Que Deus nos ajude e ajude a nossa geração atual para que a próxima geração esteja sarada. Isso só vai acontecer quando nós começarmos a entender essas filosofias e teorias atuais e começá-las a comparar com a verdade da Bíblia e possamos ensinar a esta geração para que a próxima seja também impactada. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe teu like, teu comentário e eu te vejo na nossa próxima.